Olá, hoje a gente vai dar continuidade na nossa leitura do livro Mais Esperto que o Diabo. A gente vai para a sexta parte. Então a gente vai continuar falando aqui. A gente já falou de saúde, de casamento, de profissão. Hoje a gente vai falar sobre poupança. Faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada até tê-las totalmente sob controle pelo medo da pobreza. O que acontece é que muitas vezes a gente gerencia muito mal o nosso dinheiro, né? E quando a gente aprende a gerenciar o dinheiro, a gente percebe que muitas ansiedades ficam controladas. Mas quando há um descontrole com relação ao nosso dinheiro, quando a gente não tem uma reserva que nos tranquilize, ali a gente está plantando uma raiz de sofrimento grande. Porque a gente fica inseguro, a gente fica com medo. Então, saber o quanto eu vou ter de dinheiro, para saber quanto eu de fato posso gastar, para saber o quanto desse valor que entra eu vou guardar. Guardar é muito importante, reservar o dinheiro é muito importante. A gente nunca sabe o que está programado para acontecer na nossa vida. E talvez a gente tenha algum imprevisto. Muito provavelmente nós teremos algum imprevisto. E pensando nisso, com essa certeza de que teremos, porque não adianta você passar a vida pensando que vai estar tudo bem. Sempre tudo bem. O tudo bem, o ficar bem e falar assim, tá tudo bem mesmo, é você entender que vão haver momentos em que a coisa vai estar mais fácil e vão haver momentos em que a coisa vai estar mais difícil. Percebe? Então, diante dessa certeza, que é a única garantia que a gente tem, essas oscilações, aí sim, aí a gente começa a falar de algo que faz sentido. E aí você se planeja, você se organiza para esses momentos, percebe? Então a poupança é um dos lugares onde o diabo pega a gente na curva, onde a nossa mente acaba ficando confusa, bagunçada, assustada, com medo, distrai a gente e a gente fica alienado, né? O próximo é o ambiente. Faço com que as pessoas se alienem em ambientes desarmoniosos e desagradáveis no lar, no local de trabalho, nos relacionamentos com parentes e desconhecidos, e faço com que permaneçam nesses ambientes até tê-las sob controle pelo hábito da alienação. É muito interessante que uma coisa que é muito falada dentro do yoga, pelos mestres, é o poder das associações. O quanto as nossas associações interferem nos nossos hábitos, no nosso estilo de vida, nos nossos comportamentos, as nossas reações, né? A gente sabe que existem pessoas que despertam o nosso melhor e a gente sabe que existem pessoas que despertam o nosso pior. Só que essa frase, apesar de nos confortar, ela não é correta. Por quê? Se eu dependo do outro para decidir como eu vou ser, isso está errado. Então, a gente entende que o outro é um desafio. A outra pessoa, ela pode ser um desafio para mim, mas ela não pode, pelo menos ela não deveria determinar o meu caráter, a minha conduta, o meu comportamento. Então existem pessoas que nos desafiam mais, né? Mas aquilo que ela tira de mim é aquilo que está em mim. Ela não consegue tirar de mim o que não tem em mim. Então, se existe alguém no mundo que desperta a minha raiva, é porque eu tenho raiva dentro de mim. Se existe alguém que me traz tristeza, me desperta tristeza, é porque existe tristeza dentro de mim. E aí aquela pessoa que desperta o meu melhor, é porque existe o melhor dentro de mim. Então tudo aquilo que alguém desperta em mim, é porque aquilo habita em mim, existe em mim. E se eu tenho alguma reação que não é satisfatória, eu preciso cuidar de mim, não daquela pessoa. Se eu evito aquela pessoa, ela é um sinalizador de que aquilo habita em mim, de que aquela sementinha violenta, aquela sementinha de tristeza, aquela sementinha que não é legal, ela está em mim. E se eu não olhar para ela, ela vai crescer. Ela vai crescer. Então, a gente sempre fala dentro do yoga
existem relações que são extremamente tóxicas. E a gente não é obrigado a conviver em ambientes e com pessoas que sejam tóxicas. Só que aí existe um ponto muito delicado. Qual é? Você estar plenamente consciente e ter plena certeza de que você realmente fez o seu melhor, de que você realmente estava agindo com um comportamento adequado e que somente, exclusivamente a outra parte não corresponde e realmente não tem como seguir com aquilo. Então a gente fala, uma relação tóxica, muitas vezes eu não percebo, mas às vezes eu estou gerando a reação do outro. Então eu provoco, eu gero aquela situação, a forma com que eu falo, a forma com que eu olho, às vezes um olhar já é suficiente para gerar uma guerra. A minha postura, os meus comportamentos, o que eu faço, né? Então eu preciso ter muita clareza sobre mim e ter consciência de que eu realmente fiz a minha parte, eu fui amoroso, eu não fui violento, fui compreensivo, eu fui paciente, eu fui tolerante, eu não tirei o direito do outro ser quem ele é, eu realmente fiz as coisas de uma maneira bacana e mesmo assim não flui. Quando eu tô nesse lugar, que no yoga a gente fala sobre santosha, que é o contentamento, nem sempre as coisas estão da maneira que a gente gostaria, mas eu tenho paz, né? Eu fico em paz porque eu fiz o meu melhor. Não foi o resultado que eu esperava, que eu gostaria, mas eu tô em paz mesmo assim. Isso é santosha, é contentamento. Então às vezes eu tô num ambiente e eu preciso perceber se eu estou contribuindo para a toxina desse lugar, se eu também não sou tóxico. Porque esse é o objetivo. A gente tem que olhar pra gente, a gente tem que prestar atenção no que a gente faz. E se você chegar à conclusão de que você não é tóxico de forma alguma, e que o seu comportamento é realmente ímpar, puro, correto, reto, aí sim é um momento em que você pode se afastar tranquilamente, sem nenhuma culpa, sem nenhum remorso, mas deixando uma porta aberta para se aquela pessoa, se aquele ser humano, se aquela situação em algum momento despertar, clarear, tiver consciência, não sou eu que vou julgar e bater a porta na cara, né? Óbvio que algumas coisas acontecem, a gente fica ferido, a gente fica magoado, mas a gente não pode carregar esse veneno dentro da gente. Eu não sou obrigado a permanecer em lugares tóxicos, a estar em relações tóxicas, não sou. Eu não sou obrigado. Mas eu sou obrigado a perceber até onde eu fiz parte para que isso acontecesse, né? Quando um não quer, dois não brigam, não é isso que falam? Né? Então eu preciso, de alguma forma eu dei espaço para que algo crescesse. E qual foi a minha parcela? Qual foi a minha participação nesse processo? Esse é o lugar, essa é a investigação que a gente precisa fazer, né? Então aqui ele fala, faça com que as pessoas se alienem em ambientes desarmoniosos. Por quê? Porque aí fica aquele ego, aquele falso ego, né? Aquela competição, aquele conflito, você fala, eu quero falar em cima. Aí quando você vê, ninguém está com clareza, ninguém mais está no modo da bondade, ninguém mais está percebendo. Aquilo já foi tomado, está todo mundo envenenado, está todo mundo meio possuído, né? Naquela energia. E aí aquilo vai proliferando, aquilo vai crescendo, aquilo vai chegar a um ponto de perder mão. A gente vê situações onde família se mata, né? A família se mata, se destrói, se agride. E isso não é do dia para a noite, nunca é do dia para a noite, gente, nada é do dia para a noite. O mal também é uma construção diária, percebe? O bem é uma construção diária, mas o mal também. Tudo é plantado e tem seu tempo para crescer. Então é aquela coisinha, o que você tem plantado? O que você tem regado? O que você vai podar? O que precisa ser podado? Então a gente precisa sair desse lugar de alienação, se olhar, se perceber, para ver até onde a minha participação colaborou para tudo aquilo, corrigir a minha parte, para ver se eu corrigindo a minha parte aquilo pode se harmonizar, percebe?
Então às vezes você vê que tem um ambiente pesado, aí chega uma pessoa e aquela pessoa consegue meio que trazer uma leveza. Se aquela pessoa consegue, eu também poderia. Eu também poderia, só que eu estou alienado e não consigo agir da maneira que eu deveria naquele ambiente. Eu acabo sendo possuído, eu acabo sendo levado, eu acabo perdendo o meu melhor em meio àquele veneno todo que está ali. Então algumas pessoas optam por usar esses lugares, esses ambientes, para enfrentar e melhorar. Mas nada nos impede de perceber que eu não estou pronto para lidar com aquilo e me distanciar. Então cabe a você perceber seus desafios, suas dificuldades, sua parcela, né? Sua participação. E se você perceber que naquele momento você não tem condição para lidar com aquilo de outra maneira, se distancia. Mas não se esqueça, o problema não foi resolvido. A hora que aparecer uma outra pessoa, uma outra situação similar, você vai derrapar de novo. Então não adianta fugir, percebe? Não adianta querer fugir. A gente tem que aprender a lidar com as situações de uma maneira um pouco mais leve. A gente vai aprender tudo nessa vida? Claro que não, né? Eu sempre falo aqui que independente de religião, independente de qualquer coisa, existem as pessoas que acreditam em outras vidas e para essas pessoas outras vidas serão possíveis para desenvolver isso. E existem as pessoas que não acreditam que exista uma reencarnação. E tá tudo bem. Você tem um dia após o outro para ser melhor. Cada vez que você dorme, cada vez que você acorda, é um novo dia, é uma nova página para você tentar fazer diferente. Então, percebe que independe da crença, mas é uma escolha, enfrentar ou não, aprender ou não, e não ficar vulnerável ao que o mundo externo traz. Porque aí eu fico à mercê do que o mundo me traz. Entende? Então vocês viram, tem um rabinho aqui, ó, é a gatinha. Ela subiu aqui no armário e ela tá aqui. Esses ambientes a gente constrói. Eu, por exemplo, eu adoro esse símbolo, né? Então tem o mantra, eu adoro gatos, eu adoro a minha casa, eu adoro o meu consultório. Então a gente constrói ambientes que sejam harmoniosos pra gente. A gente constrói ambientes que nos façam bem, com elementos, com pessoas, com coisas. Mas nem sempre a gente vai conseguir filtrar, nem sempre a gente vai poder escolher. Às vezes você entra num emprego e aí lá acaba tendo alguém que você não lida bem. A voz da pessoa, ela já ressoa, parece que desperta um ódio, né? E aí você fala assim, caramba, você vai estragar todos os seus dias de trabalho por causa de uma pessoa. Percebe? Então às vezes a gente perde oportunidades, a gente perde, às vezes até amizades, porque às vezes a pessoa que a gente gosta de uma que a gente não gosta, e aí você deixa de ir em reuniões, deixa de participar de situações porque você não tem uma proteção, porque você não consegue lidar, porque você não se abre para olhar diferente. Eu não digo que a gente precise gostar daquilo que a gente não goste, mas precisa ter uma resiliência, percebe a diferença? Nossa, aquilo me impacta tanto, por que me incomoda tanto a ponto de eu abrir mão daquilo que eu gosto? O que acontece? Às vezes eu deixo algo que eu gosto de lado porque aquilo que eu não gosto é muito mais forte. Olha que triste isso. É muito triste, percebe? Então, prestem atenção nas coisas que a gente tem assim, deixado de lado. Eu abri mão disso por causa daquilo. E eu poderia ter lidado melhor com aquilo para não perder aquilo que eu gostava, aquilo que me fazia sentido, aquilo que me trazia alegria. Entende? Então, emoções são assim. Nós, internamente, temos um mundo dentro da gente. Esse aqui também é o nosso ambiente. Então, manter esse ambiente limpo, preservado, de bons pensamentos, de boa higiene, de boa conduta, de bom consumo do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu como. Então, tudo isso é importante. Manter este ambiente, esse templo, esse corpo bem organizado. Porque quando o meu ambiente interno está bagunçado, qualquer ambiente externo vai ser desconfortável. Eu não fico harmônico em nenhum lugar. Então é como se eu fosse um vaso quebrado e fosse colocado numa sala. Não vai ficar legal, não vai ficar bonito.
Então eu preciso consertar o meu ambiente interno para ser harmônico em qualquer lugar. Eu vou combinar com todos os lugares? Não, não. Mas eu também não preciso desarmonizar, né? Então a gente tenta se consertar, a gente tenta se observar e a gente constrói os nossos ambientes sagrados, os nossos ambientes leves. Mas quando eu estiver num ambiente que é complicado, que eu não esteja alienado e tomado por esse ambiente, que eu esteja além disso, sempre. Percebe? Vamos para o último, pensamentos dominantes. Faço com que as pessoas sucumbam ao hábito de pensar negativamente. Planto as sementes do pensamento negativo a partir do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros veículos de mídia. Faço com que as pessoas me deixem tomar conta de seus pensamentos por preguiça ou indiferença quanto a pensar por si. Aqui lembra que a gente falou das escolas? Né? Então uma ideia é colocada na cabeça daquela pessoa e aquela pessoa segue a vida acreditando naquilo. Porque nós somos uma construção do outro. Né? Eu nasci, a gente já falou sobre isso, eu não escolhi meu nome, eu não escolhi a roupinha que eu ia usar, eu não escolhi nada e tudo bem, porque eu sou uma criança, eu dependo dos adultos que estão ali e ninguém faz isso por maldade, né? Que isso fique claro. A pessoa faz o que ela considera melhor na intenção de cuidar, de preservar, de proteger, de dar o melhor, né? Isso em condições comuns, né, gente? A gente sabe que existem situações, infelizmente, contrárias a essa. Mas, quando a gente fala de pensamentos negativos, muitas vezes a gente é tomado por tudo que é trazido. Então nós somos antenas aqui, a gente tem os nossos sentidos, esses sentidos eles captam as coisas que são trazidas do mundo externo para o nosso mundo interno. Só que se eu não filtro isso, eu começo a construir pensamentos com base nessas informações que eu estou trazendo de fora. Então quais são as informações que você tem trazido para dentro do seu ambiente interno? Que tipo de filme você assiste? Que tipo de programa você assiste? Que tipo de música você ouve? Com que tipo de pessoa você conversa? Que tipo de assunto você tem? Percebe? Quando ele fala no púlpito das igrejas, a gente vai falar sobre isso. Se eu não me engano, num outro lugar aqui ele fala sobre isso, mas eu vou trazer o pensamento. Muitas vezes, fique claro, tá? Aqui a gente não está denegrindo nenhuma religião, existe respeito sempre por tudo, tá? E a gente sabe que em todos os lugares existem situações problemáticas, inclusive dentro das igrejas. A gente não pode ser hipócrita, né? Onde há ser humano, haverá uma alienação, tá? Então, esse é o nosso desafio, percebe? Então, pensando nisso, quando ele fala do púlpito das igrejas, é um lugar muito sério, porque geralmente as pessoas buscam a Deus, elas buscam esse lugar como um refúgio, como um lugar de proteção, como um lugar de referência, como um lugar de apoio, de suporte. E isso é muito delicado, porque você pega a pessoa geralmente na vulnerabilidade dela. E aí, se você tem um representante naquela posição que usa da vulnerabilidade dessa pessoa para trazer medo, culpa, aquela questão da punição, né, do pecado, a ideia do pecado, né, onde há punição, onde há o inferno, essa coisa de, meu Deus, o que eu fiz, para onde eu vou, como é que vai ser. Muitas vezes isso deixa uma pessoa alienada. Ela fica tão presa na sua culpa, no seu pecado, no seu erro, que ela não consegue muitas vezes enxergar o que ela pode fazer para melhorar, virar essa página. Porque uma das coisas bíblicas, uma das coisas que a gente mais ouve, que todo mundo sabe, é que Jesus, Deus, são acolhedores, são amorosos. Eles não são julgadores, né? Eles não vão te julgar pelo que você fez, eles vão te julgar pelo seu hoje.
Então não me importa o que você fez lá atrás, me importa quem você é agora. Me importa o que você aprendeu, o que você evoluiu. Por pior que tenha sido o que a gente fez no passado, se eu ficar apegado neste pensamento, eu não vou andar para frente. Eu vou ficar ali usando uma chibata e eu vou ficar me castigando. E muitas vezes o nosso inconsciente faz com que a gente viva uma vida de não merecimento. E aí eu nem percebo, por isso a importância da terapia, a importância da gente se autoconhecer, a importância da gente investigar a nossa história, da gente acolher os nossos traumas, os nossos medos, fazer aquele flashback, assim, né? Trazer toda a história e falar assim, nossa, aqui eu sofri, aqui não foi legal, isso aqui. Mas não para você ficar sofrendo em cima daquilo, mas de uma forma aberta, ampla, clara, para trazer clareza, de você olhar e analisar a sua história. Uma autoanálise da sua história. Faça isso. Faça isso. Eu passo sempre para os meus pacientes o caderno da terapia e às vezes eu falo, olha, vamos lá, vamos trazer, pode ser do mais recente para o passado, porque aí você vai puxando, mas você pode simplesmente ir relembrando coisas que te feriram e investigar se aquilo ainda te gera algum incômodo ou não. Porque se te gera, talvez não esteja resolvido e talvez precise ser resolvido, percebe? Então essa investigação vai limpando aquilo que a sua mente foi formatando, porque ela vai ficar sempre num estado de atenção. A mente, ela é muito ágil, ela é muito rápida e ela usa os elementos para ir formatando os seus padrões. Então, se o seu padrão é baseado em trauma, em medo, em insegurança, o que isso vai formatar? O que vai acontecer com você? Como você vai agir? E muitas vezes a gente não percebe as nossas atitudes. Por quê? Porque a gente está ali, alienado nesses sentimentos, nessas emoções, nesses traumas, que muitas vezes a gente nem imagina que aquilo ainda de alguma maneira está dentro da gente. Mas eu sempre falo, a gente não tem uma lixeira. Não existe lixeira. O que existe é resolver ou não algo dentro da gente. Eu não tenho como, por exemplo, aconteceu uma situação. A gente tem a função do esquecer. Muitas vezes a minha mente consciente ela pode não se lembrar de algo, mas isso está ali, registrado, já aconteceu, não tem como apagar. Aquilo está ali, percebe? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou trabalhar isso, eu vou digerir isso, para que isso seja um acontecimento, uma experiência de aprendizado e não de castigo, de trauma, de problema, me fazendo agir de maneiras que eu não gostaria. Então, onde é que isso aparece? Sabe aquelas coisas que se repetem na nossa vida? Você fala, caramba, eu tô passando por isso de novo. Aí acontece outra coisa, caramba, de novo. Aí tem gente que se vitimiza, ai, não é possível, nada dá certo pra mim, as coisas não acontecem. E tem pessoas que falam, caramba, de novo, deixa eu ver o que está acontecendo. E investiga. Fala, pera, sou eu. Porque o único fator comum dos acontecimentos sou eu. Já mudou de pessoa, já mudou de ambiente, mas a coisa acontece de novo. Mudaram as pessoas, mudaram os ambientes, mudaram as situações. O único ponto comum sou eu. E o resultado foi o mesmo. Se o resultado foi o mesmo, gente, tem algo errado aí. Então, investigue com amorosidade, não se castiga, não se vitimiza, não se coloca num lugar deprimido, porque esse é o pensamento negativo. É isso que derruba a gente. Então, o que ele fala? Planta as sementes do pensamento negativo. E é isso que a gente faz, e muitas vezes não precisa de fatores externos. Ele deu vários exemplos de fatores externos. Mas muitas vezes eu mesma fico ali alimentando aquele pensamento negativo e não consigo ir adiante. E aí eu penso negativo, eu entendo o negativo. Minha mente foi treinada para ver o negativo. E o que eu vou ver? O negativo. Eu particularmente não acredito, de verdade, que o mal seja a maioria. Eu acredito que se o mal fosse a maioria, o mundo não resistiria. Eu acredito muito que o bem, né, a bondade, isso é maior. Eu acredito que tem muito mais gente boa
do que gente ruim. Se eu for parar para contabilizar, faz isso, faz esse exercício. Você teve mais gente que ferrou com a sua vida ou mais gente que fez bem para você na sua vida? Você passou mais dias bem ou você passou mais dias mal? E aí não é sobre o seu padrão de pensamento, é sobre acontecimentos efetivamente. Se você fosse listar todos os acontecimentos tristes e ruins que aconteceram na sua vida, desde o primeiro dia até hoje, a matemática eu te garanto. E se você conseguir levantar mais desgraça do que bondade, é porque o seu padrão de pensamento está direcionado para as tristezas, para as maldades e para as coisas negativas da sua vida. E aí mora o trabalho, aí mora o exercício de você começar a investigar e relembrar as coisas boas. Relembre, porque elas existem. Você talvez não esteja conseguindo enxergar porque você entrou nesse padrão de alienação. Quebre essa alienação. E aí você vai se sentir muito mais leve, positivo e incentivado, motivado a viver essa vida. Porque realmente não dá vontade de viver quando tudo dá errado, quando tudo é uma desgraça, quando nada funciona, quando as coisas não são do jeito que eu queria que fosse. Mas aí eu sou uma criança mimada, aí eu sou uma pessoa negativa, literalmente. E eu falo isso por ter vivido esse lugar. Por já ter feito um personagem de vítima. Então eu não estou falando do que eu vejo, do que eu acho, estou falando do que eu já vivi. Cada história aqui é diferente, a sua história é diferente da minha, que é diferente da de outro, e tá tudo bem. Mas eu acredito muito que se um ser humano fez, os outros podem fazer. Então se eu já estive num lugar de vítima, pesado, tá? Não foi uma vitimazinha, vítima, lugar de vítima mesmo, uma coitada, nossa, sofri e tal, isso aqui. Porque eu ainda não percebi a autonomia que eu tinha para fazer o que eu quisesse na minha vida. Deus me deu esse poder. Deus me deu essa autonomia. Deus me deu esse livre-arbítrio. E aqui tem o passo a passo de como não cair nas armadilhas dessa mente. Nas armadilhas do diabo, né? E aí é aquele debate. Esse diabo existe? Sou eu mesmo? É a minha mente? É o meu padrão? Existe uma energia? Como é que é isso? O que é isso para você? Né? Então, eu sempre falo, eu não vou vender verdade nenhuma aqui para você. Porque se eu falar para você que eu acredito que é a minha mente, eu tô mentindo, porque essa é a minha verdade. Não quer dizer que a minha verdade seja uma verdade absoluta. Ah, o diabo existe ou não existe? Cara, não faço a menor ideia. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Com certeza eu já fui o diabo na vida de alguém. Então, sim. Já fui anjo na vida de alguém. Então, acredito que exista, mas não sei de que maneira, de que forma. E eu acredito que é isso. A gente tem esses dois lados dentro da gente. E se eu tenho esses dois lados, é porque existem esses dois times. E eu preciso me posicionar. E eu preciso defender o meu time. Mas qual time você tem defendido? Qual padrão de pensamento você tem protegido? Você tem se agarrado? Porque se o padrão de pensamento que você mais se agarra é o negativo, cara, se liberta disso. Trabalha dia após dia. Para cada pensamento negativo que você tiver, puxe 2 positivos para compensar. E vá treinando a sua mente para isso. A mente é treinamento. Assim como cada pedacinho do seu corpo é treino. Eu treino tudo na minha vida. Mas eu preciso ter muita disposição, disciplina e constância. Tá? Sempre. Então, hoje, vou ficar por aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai para a parte 7 e aí a gente vai dar sequência na nossa leitura. Então, te vejo lá, espero que você tenha refletido bastante comigo aqui nesses aspectos, que tenha te ajudado. E qualquer coisa que você queira compartilhar, deixa aí os comentários, eu vou ficar feliz em conhecer você e saber um pouquinho mais de você e do que você tem achado dessa nossa leitura, desse nosso estudo. Tudo bem? Então, até a próxima leitura. Tchau, tchau!